Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outros 2, e a outros 1, segundo a capacidade de cada um. Depois partiu. Logo em seguida, o que recebeu os 5 talentos negociou com eles, fê-los produzir e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2 ganhou outros 2. Mas o que recebeu apenas 1 foi cavar a terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes contas. O que recebeu 5 talentos aproximou-se e apresentou outros 5. Senhor, disse-lhe, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem, regozija-te com teu senhor. O que recebeu 2 talentos, adiantou-se também e disse: Senhor, confiaste-me 2 talentos. Eis aqui os outros que lucrei. Disse-lhe seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem, regozija-te com teu senhor. Veio por fim o que recebeu só 1 talento. Senhor, disse-lhe ele, sabia que és um homem duro, que colheste onde não semeaste e que recolhes onde não espalhaste. Por isso tive medo e fui esconder-te teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence. Respondeu-lhe seu senhor: servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei. Devia, pois, levar meu dinheiro ao banco e à minha volta eu receberia com juros que é meu. Tirai-lhe esse talento e dai ao que tem 10. Dar-se-á ao que tem e terá em abundância. Mas o que não tem, tirar-se-á mesmo aquilo que julga ter. E a esse servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplaudamos a palavra de Deus com muita alegria. Nós podemos ir nos assentando e cantando assim: o Senhor julgará as nações com sua justiça. O Senhor julgará as nações com sua justiça. Só você, o Senhor. O Senhor julgará as nações com sua justiça. Com sua justiça. O Senhor julgará as nações com sua justiça. Meus irmãos, as leituras de hoje
estão falando a respeito do fim dos tempos. Estão falando a respeito da volta do Senhor, já como este salmo, porque o Senhor julgará as nações com justiça, quer dizer, o Senhor julgará as nações com justiça. Vai chegar um dia de o Senhor julgar as nações, e interessante, não se trata do último julgamento, porque lá as nações terão terminado, mas se trata de julgar as nações agora no tempo presente, quando as nações existem, porque o Senhor virá, o Senhor voltará com glória e com poder para instaurar o seu reino aqui no meio de nós, e nós teremos um tempo novo, nós teremos uma terra nova, nós teremos um mundo novo, nós chegaremos à civilização do amor. Aí está o importante, nós vamos ter aquilo que a Bíblia diz, uma terra nova, com homens novos, com mulheres novas, com uma humanidade nova. Só que para isso o Senhor vai precisar julgar. Interessante que o verbo julgar no hebraico é o mesmo verbo peneirar, é o mesmo verbo. Por que isso? Porque naqueles tempos eles faziam o julgamento, isto é, ver o que era bom e o que não era bom, o que era limpo, o que era sujo, com a peneira, como nós muitas vezes peneiramos, né? É até bonito as pessoas que, por exemplo, peneiram o café. Então põe o café naquela peneira e vai peneirando, até a pessoa que é hábil, ela pega e joga aquele café com o movimento da peneira. Então os grãos de café sobem lá no alto, para inclusive com o vento ir tirando a palha, ir tirando a sujeira, e ele pega tudo de novo. Quer dizer, o que não presta, o sujo, cai fora, e só fica o limpo, para que na saca de café, que inclusive vai ser exportada, só vá o grão de café, sem nada mais. Então, eles faziam o julgamento com a peneira. Por isso o verbo julgar, que hoje é tão nobre, né? O júri, o juiz, que faz o julgamento com o promotor, com os advogados. Naquele tempo eles usavam o verbo peneirar, porque é isso que o Senhor virá fazer. Ele vai peneirar a humanidade, Ele vai peneirar a nós, como diz aqui, Ele vai peneirar inclusive as nações. Que interessante, além de julgar as pessoas, Ele vai julgar também as nações. Claro, haverá também o julgamento de pessoa por pessoa, mas além disso o Senhor vai julgar as nações, e vai julgá-las com justiça. E o mais importante, o Senhor vai separar as águas. Você conhece muito bem a parábola do joio e do trigo. O Senhor virá para separar o joio do trigo. Gente, agora ainda, nós vivemos com tudo misturado, bons e maus. Os que se esforçam para viver segundo a lei de Deus, e aqueles que pouco se incomodam. E o Senhor virá para separar uma coisa do outro. Joio é joio, Ele mesmo disse, o joio vai ser juntado e vai ser jogado no fogo, enquanto que o trigo vai ser juntado em feixes e vai ser levado para o seu celeiro. Veja, mesmo dentro da igreja, nós, igreja, infelizmente ainda nós vivemos uma mistura. Porque há pessoas bem intencionadas, mas infelizmente há pessoas que na verdade não são bem intencionadas. Estão na igreja, até eu diria, estão infiltrados na igreja, até parecem pessoas justas, boas, sem ser. Muitas vezes há pessoas que estão fora da igreja, melhores do que estão dentro, mais sinceras, mais justas, menos egoístas, menos maldosas do que estão dentro. E também dentro
da igreja. Nós, igreja, seremos peneirados. O Senhor julgará as nações com justiça. O Senhor julgará a humanidade. O Senhor julgará a sua igreja. E interessante que na Bíblia diz que o julgamento vai começar pela igreja, pelo templo de Deus. Mas isso não é para nós tomarmos de maneira má, negativa. Não, graças a Deus, vai chegar a hora em que o Senhor vai separar as águas, porque nós já não conseguimos quase que viver. Hoje é uma luta, hoje é um esforço viver, porque nós estamos misturados em tanto mal. O trigo ficou debaixo de tanto joio, e parece que o joio é que está certo, parece que o mal é que está certo, parece que o corrupto é que está certo, parece que o desonesto é que está certo. E até dá vontade muitas vezes de os bons serem maus. E o Senhor está nos prometendo, até o fato de estarmos assim, quando o joio já cresceu, porque o Senhor mesmo disse, você se lembra da passagem, porque os empregados encontraram lá plantado, ainda pequenininho, eles tinham prática, conheciam bem, no meio do trigo apareceu o joio, e já queriam arrancar. O Senhor disse, não arranquem, se vocês forem arrancar agora, vocês arrancando o joio, vão arrancar também o trigo. A terra está fofinha, mistura-se mais ou menos o trigo com o joio, vocês correm o risco de arrancar o trigo junto com o joio. Deixem crescer. Quando estiver crescido o trigo e o joio, então daí sim, e até ele diz, virão os anjos, que vão ceifar o joio e vão jogá-lo no fogo. Virão os anjos e vão colher o trigo e colocá-lo em celeiros, e colocá-lo em feixes e colocá-lo nos celeiros. Até o fato de o mal ter tomado tal atitude de pouca vergonha, né? Que parece que os bons é que são maus, parece que os corruptos é que estão certos, parece que os desonestos é que são os justos. Isso é um sinal também de que o joio já cresceu. A depravação, gente, chegou a uma situação quase que insuportável, e em muitas ocasiões, em muitas situações, insuportável. Isso é um sinal de que o joio já cresceu, mas graças a Deus o trigo cresceu também, e o Senhor virá em breve para separar o joio do trigo. Então é motivo de nós nos alegrarmos. Primeiro, porque o bem vai ser premiado, mas ao mesmo tempo o mal vai ser retirado, e é por isso que o Senhor não quer que ninguém seja mal. É por isso que o Senhor não quer que ninguém esteja no meio dos maus. O Senhor não quer que ninguém seja joio, embora trigo e joio estejam crescendo junto. Ele não quer que ninguém seja joio. Por quê? O joio vai ser arrancado. Até os verbos são distintos. O joio vai ser arrancado e jogado no fogo, enquanto que o trigo vai ser colhido, juntado em feixes e trazido para o celeiro. Percebeu a diferença? O joio vai ser arrancado, e por isso o Senhor não quer que ninguém seja joio, e é por isso que também que o Senhor está nos dando tempo, porque alguns dizem, bom, se o Senhor viesse, como vocês dizem, Ele viria, mas o tempo passa, vocês falam e nada acontece. E por que é que está acontecendo isso? O próprio São Paulo e o próprio São Pedro, na primeira carta, explicam isso, dizendo que é a misericórdia do Senhor que faz isso. Ele está dando tempo para que os maus se convertam, porque aquilo que não é possível, o joio tornar-se trigo, joio é joio. Entre nós, gente, isso é possível. Mesmo se alguém de nós fosse joio, ainda dá tempo.
Mesmo se você fosse, infelizmente, joio no meio da igreja, ainda há tempo. Essa experiência de oração está acontecendo para isso. Porque cada um se conhece, cada um sabe da sua situação, cada um sabe daquilo que vive. E o Senhor sabe muito melhor que joio é joio, que trigo é trigo. É por isso que Ele está nos dando tempo. A misericórdia dEle vai prolongando, dando mais tempo para que os maus se convertam. Então é por misericórdia, não é porque o Senhor seja trouxa, desculpe a expressão. O Senhor não é nadinha trouxa. Pelo contrário, Ele sabe que quando Ele precisar usar da sua justiça, como diz o Salmo, o Senhor julgará as nações com justiça. Ele vai ter que usar justiça. Então, joio vai ser tratado como joio, mesmo que esteja na igreja. E o mais lindo, trigo, mesmo que, por 1000 razões, não cabe a nós julgar, esteja fora da igreja, trigo vai ser tratado como trigo. Estava plantado fora da igreja, mas é trigo. Então o Senhor vai recolher para os seus celeiros. Você entendeu? Interessante, nós no mês de maio, quando Dom Pedro foi ordenado bispo, lá no Rio Grande do Sul, quando nós fomos, estava justamente na colheita da soja, e o trigo também estava no tempo dele. E a gente via, fora do terreno, até ali perto da estrada, também plantado. Onde era campo de soja, havia soja plantada, porque na hora de semear, também as sementes caem para fora. Até a gente via a cerca do terreno, mas naquele espaço entre o terreno e a estrada, a gente via soja plantada, a gente via trigo plantado. Graças a Deus, há trigo fora da igreja. E quem de nós vai dizer, não, é só na igreja que tem trigo? Não, há trigo também. Claro, é uma exceção, mas que há. Mas o duro é que o joio que estiver no meio da igreja vai ser tratado duramente como joio, e até pior, porque estava disfarçado, estava mentiroso, estava falso ali, como se fosse trigo, e na verdade era joio. Então, como o Senhor diz, vai ser arrancado, mas ao mesmo tempo, até mesmo o trigo que estava fora da igreja, porque é trigo, vai ser tratado como trigo. O Senhor colherá e levará para os seus celeiros. O importante é nós sermos trigo. E ninguém de nós ser joio. E esse dia a gente está cada vez mais perto, cada vez mais perto. Interessante que o Evangelho de hoje, tome comigo pela sua Bíblia, capítulo 25. O capítulo 25 vem depois do capítulo 24, não é verdade? É. O capítulo 25 vem depois do capítulo 24. Mas eu não estou brincando, estou falando sério. O que acontece no capítulo 24? Pelo próprio título você vê, Jesus está anunciando o fim dos tempos. Jesus está anunciando a sua vinda. Todo o capítulo 24 de São Mateus é um lindo capítulo. Jesus está fazendo isso. Os apóstolos perguntaram para Jesus, até vale a pena nós vermos aqui mesmo, versículo 3, indo ele assentar-se no Monte das Oliveiras, porque o Monte das Oliveiras fica assim bem na frente de Jerusalém e na frente do templo. É até um espetáculo lindo, porque Jerusalém ainda hoje é cercada de muros, e o Monte das Oliveiras está logo fora dos muros. E lá do alto do Monte das Oliveiras, a gente avista toda a cidade de Jerusalém murada, e bem na frente está o templo. Então, indo ele assentar-se no Monte das Oliveiras, achegaram os discípulos, e estando a sós com ele, perguntaram-lhe, quando acontecerá isso? E qual será o sinal de tua volta e do fim do mundo? Daí para frente, Jesus começa a responder tudo isso. A respeito da volta dele, que são duas coisas distintas. Tanto assim que a pergunta é distinta.
Haverá uma volta do Senhor, que não é o fim do mundo ainda. Muitas pessoas misturam tudo, né? Não, eles perguntaram duas coisas e Jesus respondeu duas coisas. Existem duas realidades. Existe a volta de Jesus para implantar o seu reino, julgar a terra, julgar as nações, julgar as pessoas, instaurar uma terra nova, uma humanidade nova, o reino de Deus no meio de nós. Teremos homens novos, mulheres novos, o mundo, a civilização do amor, teremos um mundo novo. Isso vai ser para a glória de Deus, para o espetáculo dos anjos. E ao mesmo tempo para confundir os maus e o causador do mal. O demônio vai ter que ver esse mundo redimido, esse mundo salvo por Jesus, que nós não vimos ainda, infelizmente. Nós não vimos ainda um mundo, nós não vimos ainda uma humanidade redimida, não vimos. Claro, a redenção aconteceu, mas infelizmente há muito joio, estamos vivendo joio até hoje. Mas vai chegar o dia em que o próprio inimigo que semeou o joio vai ter que ver a terra nova, com a humanidade nova, com homens novos, com mulheres novas, com a civilização do amor, com o reino de Deus implantado aqui. Ele vai ver aquilo que nós pedimos no Pai Nosso: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. No céu se faz a vontade de Deus, mas é preciso que se faça também na terra, e ainda não está sendo feito, até agora ainda não se fez. Em toda a terra ainda não se fez, em toda a humanidade ainda não se fez a vontade de Deus. Isso vai acontecer, e é por isso que São Lucas vai dizer: quando começarem a acontecer essas coisas, levantai as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa salvação. Gente, o anúncio do fim dos tempos, o anúncio da vinda do Senhor não deve nos causar medo, é ao contrário, é evangelho de São Lucas, mas quem fala é Jesus. Quando tudo isso começar a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa salvação. Não é para a gente se enterrar com medo, não, é ao contrário, é alegrar-se, é esperar com alegre expectativa essa vinda do Senhor, porque tudo vai se renovar, tudo vai ser novo, e esse mundo novo está às portas. E então, aqui nesse capítulo 24, Jesus responde a essas perguntas: a sua volta e depois o fim do mundo. Realmente, como muita gente diz, o fim do mundo não está próximo, não. O fim do mundo vai demorar muito tempo. A própria Bíblia diz que haverá pelo menos 1000 anos entre a volta do Senhor e o final do mundo, e o fim, para tudo acabar. O Senhor não está interessado em acabar, porque alguns pensam: não, Deus vem, aquela explosão e acabou com tudo, todo mundo vai para o céu, para o inferno. Não é bem assim. É que as pessoas, infelizmente, não aprenderam a ler a Bíblia do jeito que ela está escrita. Infelizmente também na teologia se estudou pouco aquilo que se chama escatologia. Escatologia é o estudo do final dos tempos. Então nós misturamos tudo, mas graças a Deus o Senhor está novamente revelando e explicando para nós, e é preciso que nós entendamos esta linda verdade. Terminado o capítulo 24, Jesus conta 3 parábolas sobre o que ele falou, que são os fins dos tempos. A primeira parábola é aquela do começo do capítulo 25, das 10 virgens, que nos fala da vigilância. A segunda parábola é a de hoje, a dos talentos. E a terceira é realmente do julgamento, que está lá no versículo 31, até aqui fala o juízo final. Mas não é o final, é isso que nós cantamos: o Senhor julgará as nações com justiça. E fala justamente que o Senhor vai separar os homens, a humanidade, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá uns à sua direita, outros à sua esquerda, e dirá aos à sua direita: vinde benditos do meu Pai, porque eu tive fome, eu tive sede. E vai dizer também aos outros: ide para o fogo do inferno, porque eu tive fome e não me destes de comer. É o amor. Mas hoje a parábola é essa dos talentos. Você viu bem, e até acompanha comigo, começava no versículo 14. Acompanha na Bíblia. Será o quê? O fim do mundo.
o reino de Deus que vai ser implantado. Será como um homem que, tendo de viajar, presta atenção, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, segundo a capacidade de cada um, e partiu. Tudo isso é importantíssimo. Ele deu 5 talentos, ele deu 2 talentos, ele deu 1 talento, de acordo com a capacidade de cada um. Ele não foi injusto, ele sabia quanto cada um era capaz de administrar. Por que ele deu 1 só para aquele? Porque ele viu que ele tinha capacidade de administrar 1, mas tinha a capacidade de administrar 1 talento. E por que ele deu 5 àquele outro? Porque ele viu que ele tinha a capacidade de administrar 5. E aquele que recebeu 2, ele viu que tinha a capacidade de administrar 2. Fazer render. E aí que estava o importante. Também o que recebeu 1 tinha a capacidade suficiente, e o Senhor sabia muito bem disso, que ele era capaz de fazer render o 1 talento que ele recebeu. E partiu. Isso é muito importante, porque o que aconteceu com Jesus? Ele terminou a sua missão. Ele foi até a cruz, morreu por nós, nos redimiu, ressuscitou, e veio o Pai e o arrebatou. Jesus foi para o céu, está à direita do Pai. É o que a parábola diz. Ele viajou. Como todo viajou, ele vai voltar. Aqui na parábola ele vai voltar. Que quando ele voltar, ele vai chamar os 3 para justamente pedir contas de como eles administraram os seus bens. Não é isso? Então, o Senhor está falando da sua volta. A cada um de nós Ele dá uma quantidade de talentos que nós somos capazes de administrar. Veja, gente, em primeiro lugar, Ele deu a nós a vida, que é o grande bem, é o grande talento, é o grande dom. Ele deu a saúde, deu. E deu também as nossas qualidades humanas, grandes qualidades e pequenas qualidades. Como, por exemplo, saber cuidar bem da casa, saber cozinhar bem, saber lavar, passar bem, tudo isto. Saber cuidar da terra, fazer uma horta, preparar um jardim, são qualidades que Deus nos deu. E qualidades de inteligência, qualidades de dons, qualidades artísticas que o Senhor nos deu. Tudo isso são dons de Deus, são talentos que Ele nos deu, são dons naturais, mas nem por isso deixam de ser de Deus, porque quem nos fez inteligentes, e quem nos fez capazes, quem nos fez talentosos, cheios de dons, foi Deus. E até as pessoas mais simples têm dons de Deus, dons naturais, qualidades naturais, e o Senhor quer que nós rendamos todas essas qualidades, esses dons que Ele nos deu, para o seu próprio reino, para o seu próprio reino. Mas além dos dons naturais, o Senhor nos deu os dons do Espírito Santo, e é sobre isso especialmente que Ele está falando, e que nós devemos falar hoje, porque estamos dentro de uma experiência de oração no Espírito Santo. Gente, por que o Senhor nos deu os dons do Espírito Santo? Para nós então ficarmos aí de peito erguido, né? Eu tenho o dom das línguas, eu tenho o dom da profecia, eu tenho o dom da cura, como se eu fosse doutor da lei. Não, os dons não são para nós, os dons são para os outros. É por isso que os dons também se chamam carismas, é para nós usarmos para os outros. Os dons são como ferramentas que Deus nos deu, e ferramentas muito eficazes para nós construirmos o reino de Deus. Interessante, está lá no livro de Esdras e Neemias, no tempo de Josué e de Zorobabel, que era o governador. Eles tiveram que reconstruir toda Jerusalém, porque os babilônios tinham vindo. Nabucodonosor com seus exércitos vieram e arrasaram a cidade, destruíram tudo, botaram fogo, mesmo profanaram o templo, e o templo foi destruído.
Botaram fogo nas coisas do templo, e os tesouros, os vasos preciosos do templo foram levados para a Babilônia. Uma tristeza. Passaram muitos anos no exílio, na escravidão na Babilônia. Mas depois, quando chegou o imperador Tito, o imperador Ciro, o Senhor fez com que Ciro fizesse com que eles voltassem para a sua terra. Uma coisa admirável, Deus colocou no coração de Ciro que eles voltassem. Ciro também era pagão, mas por obra de Deus, ele até promulgou uma lei que eles voltassem, que reconstruíssem Jerusalém. Era lei, foram mandados para fazer isso, e o rei deu todos os meios para fazerem isso, para que reconstruíssem o templo, e eles vieram para reconstruir. Gente, é isso que nós estamos fazendo. O mal veio, igual Nabucodonosor, igual os babilônios, e arrasaram com a nossa terra, arrasaram com a nossa humanidade. Você pensa que isso de os nossos casamentos estarem todos arrebentados, e os que não são, passam dificuldades, e nós vemos ao nosso lado quantos casamentos desfeitos, desmoronados. Nós vemos os nossos filhos, se não são os nossos filhos, nós vemos na casa dos vizinhos, mas também na casa dos irmãos nossos, dos primos nossos, os filhos deles, que portanto são nossos sobrinhos, são nossos primos, nas drogas, na bebida, no adultério, numa vida prostituída, em esquemas de corrupção, na maldade, no egoísmo, no orgulho, na depravação. Você pensa que isso é uma coisa qualquer? Não, foi o inimigo que caiu sobre nós, igual os babilônios, igual Nabucodonosor, para arrasar com tudo, para profanar inclusive o templo de Deus, que somos nós, para profanar o templo de Deus, que são as nossas famílias, para profanar o templo de Deus, que é o casamento, porque é um sacramento. E o inimigo veio em cruel para arrasar com tudo, para incendiar tudo, para profanar. Um verdadeiro sacrilégio é que o inimigo tem feito na nossa cara, e a gente acha que é tudo normal, tudo legal, continua. Até mesmo pode acontecer casamento de homossexuais, pode acontecer sim, coitadinhos deles, né? Porque que eles não têm o direito, e eles podem adotar filhos, né? Até com papel passado, por que eles não podem? Gente, o inimigo inclusive está rindo da nossa cara, um verdadeiro sacrilégio que ele está fazendo com o sacramento do matrimônio, com a família. E João Paulo II aí está assim surgindo, e graças a Deus até os grandes das nações, como aconteceu nos Estados Unidos, também deram razão ao Papa. É claro que só tem que dar razão, porque o certo é certo e o errado é errado, a verdade é verdade e a mentira é mentira, o limpo é limpo e a pouca vergonha é pouca vergonha. Mas o inimigo está fazendo isso, e aí que está. O Senhor precisa que nós sejamos seus operários para reconstruir. Como os judeus que voltaram do exílio, voltaram da escravatura. Exílio quer dizer escravatura. Voltaram da escravatura para reconstruir a sua cidade e o seu templo. Nós estamos hoje assim. E assim como eles receberam ferramentas, porque tinham que ter ferramenta, para reconstruir as muralhas, para reconstruir as casas, para reconstruir o templo. Até interessante, eles não reconstruíram logo as próprias casas. Primeiro tiveram que reconstruir as muralhas, porque senão os inimigos continuavam entrando. Primeira coisa, reconstruir as muralhas, depois reconstruir o templo. E por fim, eles reconstruíram as próprias casas. Mas lhes foram dadas ferramentas para isso. Hoje também o Senhor precisa reconstruir as muralhas, Ele precisa reconstruir o templo dEle no nosso meio, e o Senhor nos deu as ferramentas. Que ferramentas essas? São os dons do Espírito Santo, porque para reconstruir reino de Deus, para reconstruir templo de Deus, que é o templo, que são também as nossas famílias, que são também as pessoas que são o templo de Deus, para reconstruir o templo de Deus, é preciso dom de Deus. E só com o dom de Deus, só com os dons do Espírito Santo, é que nós conseguimos reconstruir. Gente, é para isso. Eu sei que infelizmente na igreja, ainda depois de 30 anos de renovação no Brasil,
ainda se, na verdade não são 30, já são 33 anos, mas vamos dizer, depois de 30 anos, ainda na igreja nossa aqui no Brasil, as pessoas não entendem os dons. Não perceberam ainda porque é que Deus redespertou os dons do Espírito Santo como os deu na igreja primitiva. Porque na igreja primitiva era preciso construir tudo. Só que hoje estamos precisando reconstruir. É pior do que construir. E eu digo sem medo nenhum, é uma obrigação nossa usar os dons espirituais, os dons do Espírito Santo, desde o dom menor, que é o dom de línguas, é o menorzinho. E portanto, por ser o menorzinho, ele precisa ser usado. E quanta briga, quanta questão, quanto problema com esse donzinho que é o dom de línguas. Mas claro, mesmo sendo um donzinho o menor deles, é dom do Espírito Santo. Ele é precioso para a nossa edificação. Assim como a ferramenta precisa estar boa, afiada, exata, precisa, igualmente, nós que somos a ferramenta, precisamos estar exatos, perfeitos. E justamente a palavra de Deus vai nos dizer que o dom de línguas aperfeiçoa a nós mesmos. Isto é, faz boa a ferramenta. E claro, toda a ferramenta continuamente precisa ser afiada. Qualquer ferramenta é assim. Você precisa consertar o seu serrote, você precisa melhorar o seu martelo, a sua enxada, afiar a sua enxada, afiar o serrote. Já viu afiar serrote? É uma arte bonita. Serra também é afiada, senão não serra nada. Todas as ferramentas precisam, até o material cirúrgico, que nós chamamos de instrumental, mas que na verdade são ferramentas. Precisam de quando em quando passar por uma reforma, senão não presta mais. Até mesmo é preciso que haja precisão, por exemplo, para tirar a pressão. Ele precisa passar novamente, para estar exato, senão ele vai mostrar que a pessoa está com 24 de pressão, e não está coisíssima nenhuma. Ou vai mostrar que está com a pressão baixa, e não está. Então, ele tem que passar por esse aperfeiçoamento. Os dons espirituais fazem isso. E o dom menor, que é o de línguas, ele aperfeiçoa a nós. Então, desde o dom menor até o dom maior, que é o amor, mas tendo no meio o dom central, que é o dom da fé, e daí os dons de milagres, os dons de cura, e os dons de sabedoria, palavra de sabedoria e de ciência e discernimento, a profecia. Todos esses dons, gente, Deus nos deu para reconstruir a humanidade, para reconstruir a igreja, para reconstruir o templo de Deus que somos nós, para reconstruir a igreja que é o grande templo de Deus, para reconstruir as nossas famílias, a sua família, para reconstruir os seus filhos. É para isso que Deus nos deu os dons espirituais, e os dons são para serem usados. Agora que impressionante, o que diz a parábola? Aquele senhor voltou, do jeito que Jesus vai voltar. E quando ele voltou, ele chamou os 3 servos para pedir contas, como é que foi que eles usaram os seus talentos. Aquele que recebeu 5, voltou, né, mostrando para o Senhor: olha, Senhor, está aqui os seus 5 talentos, e eu em cima deles lucrei mais 5. 100% acima daqueles 5 talentos. O Senhor ficou contente com ele. Eia, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, te constituo no muito. Entra no gozo do teu Senhor. Isso é, entra no reino do teu Senhor. Você é trigo, vem para cá. Vem para a terra nova, vem para o mundo novo, que você ajudou a reconstruir. Veja bem, para entrar no reino de Deus, é preciso estar na reconstrução dele. Para entrar na terra nova, no mundo novo, na humanidade nova, tem que participar na reconstrução. É por isso que o Senhor diz: eia, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco. 5 talentos não é grande coisa. Porque foste fiel no pouco, entra agora no gozo do teu Senhor. Vem para o reino, vem participar da terra nova, da humanidade nova, de homens e mulheres novos, do mundo novo.
Depois veio o que tinha recebido 2 talentos. E graças a Deus a mesma coisa. Ele, Senhor, está aqui os teus 2 talentos. Em cima deles eu lucrei outros 2. Portanto, 100%, era só 2, mas ele lucrou 100% em cima daqueles 2. E mesma coisa, o Senhor ficou entusiasmado. Eia, servo bom e fiel. Ele viu que só tinha a capacidade de render 2, deu 2 para ele. Mas muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, eu te constituo no mundo. Entra no gozo do teu Senhor. Vem para o meu reino. Vem para a humanidade nova, para o mundo novo. E chegou o terceiro, que só tinha recebido 1. E foi logo contando o que ele fez. Senhor, eu sei que o Senhor é muito severo. O Senhor quer colher onde não plantou. E até foi ofendendo o Senhor. O Senhor quer colher onde não plantou. Eu sei que o Senhor é muito bravo. Por isso, e aí ele disse, eu fiquei com medo. E a palavra-chave está aí. Eu fiquei com medo, tive medo. É o versículo 25. É fácil de guardar. Mateus 25, 25. É a palavra reveladora. Veja bem, da qual nós devemos ter medo. Devemos ter medo de quê? Devemos ter medo de ter medo. Você está me entendendo? Confere comigo, Mateus 25, 25. Começa justamente assim, versículo 25. Leia comigo. Por isso, tive medo e fui esconder o teu talento na terra. Gente, é disso que nós devemos ter medo. Ter medo de quê? Ter medo de ter medo. Aquele homem se condenou na sua própria palavra. Por isso eu tive medo e fui esconder o teu talento na terra. Em vez de usar, em vez de render, em vez de trabalhar com o talento, veja bem, em vez de usar os dons de Deus, os dons naturais, os dons sobrenaturais, os dons do Espírito, ele enterrou tudo. Enterrou por quê? Bom, quando o Senhor voltar, eu vou lá, desenterro e devolvo, e foi o que ele fez. E achou que tinha feito tudo certinho. E o que aconteceu? Versículo 26. Respondeu-lhe seu senhor: servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei, que recolho onde não espalhei? Devias, pois, levar o meu dinheiro pelo menos ao banco, e à minha volta eu receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe esse talento e dai ao que tem 10. Nós diríamos, mas que injustiça, tirar do coitadinho que só tem 1 e dar para aquele que tem 10, parece injustiça, não é verdade? Mas é o contrário, porque aquele que tinha 10 porque ele recebeu 5 e lucrou mais 5. Para ele, gente, era muito mais arriscado, porque recebeu 5, mas ele lutou, ele foi à luta, ele aguentou firme. Ele não teve vergonha de Deus, não teve vergonha dos dons, não teve. Pelo contrário, usou os dons. Os outros criticaram, falaram mal, até mesmo perseguiram, proibiram, mas ele não se importou, ele foi fiel ao seu Senhor e usou os dons do Espírito Santo. E ele reconquistou 10, porque interessante. Nas coisas de Deus, no reino de Deus é assim, quando a gente dá, se multiplica na mão da gente. Um tempo atrás, quando foi aquele evangelho na multiplicação dos pães, eu explicava que os pães que Jesus recebeu das mãos do menino não eram os nossos pães de hoje, eram os pães tipo o pão sírio, que é o pão oriental. Você sabe muito bem como é feito o pão sírio, redondo, fino. Portanto, 5 pães, tanto o menino e muito mais Jesus pegava assim na mão. 5 pães sírios é mais fino do que a minha Bíblia. Eu acho que é metade apenas da minha Bíblia, 5 pães sírios. Então Jesus tinha numa mão 5 pães e na outra 2 peixes. Quem é que não pega numa mão 5 pães e na outra 2 peixes? Era tudo que Jesus tinha na mão. Não pensemos que naquela hora
surgiu uma montanha de pão e uma montanha de peixe, e Jesus começou a distribuir. Não, pelo contrário, Jesus pegou os pães e os peixes e foi dando na mão dos apóstolos. E o menino estava ali ao lado, atento, vendo o que estava acontecendo. Na hora que Jesus dava, porque a questão é dar. Na hora que Jesus dava, usava os pães que ele tem, não para si. Porque veja bem, se Jesus pegasse os 5 pães e os 2 peixes do menino, sentasse na pedra, desculpe, folgadão, né? Jesus não é folgadão, mas suponhamos que ele fosse folgadão, sentasse, pegasse os 5 pães e os 2 peixes, era fazer 2 sanduíches, né? Porque com aquela fome, pegava um pão, o peixe no meio, outro pão, comia o primeiro sanduíche, segundo sanduíche, né? Um pão, um peixe, outro pão, sobrava ainda um pão. Se Jesus fizesse isso, os pães e os peixes acabariam na mão e na barriga dele, e acabou, mas não, na hora que Jesus pega, preste atenção a isso, e ele dá na mão dos apóstolos. Na hora que ele deu para um dos apóstolos 5 pães e 2 peixes, o menino viu espantado que o apóstolo saiu com 5 pães e 2 peixes, mas na mão de Jesus ficaram de novo 5 pães e 2 peixes. Jesus vira para o outro apóstolo e dá mais 5 pães e 2 peixes, e o menino olha agora o que vai acontecer. Na hora que ele faz isso, ele vê que o apóstolo vira as costas, indo com 5 pães e 2 peixes, e Jesus continua com 5 pães e 2 peixes, assim com o terceiro, com o quarto, com os 12 apóstolos. O menino viu esbugalhado que acontecia isso, e é bem provável que Jesus, depois de ter dado para cada apóstolo os 5 pães e os 2 peixes do menino, e ter ficado ainda com os seus 5 pães e os seus 2 peixes, Jesus, até com um sorriso, deve ter dado de novo para o menino os 5 pães e os 2 peixes dele. E o menino viu espantado que ele pegou da mão de Jesus 5 pães e 2 peixes, e na mão de Jesus continuaram 5 pães e 2 peixes. Você está me entendendo? Na hora que a gente dá, a gente não acaba, multiplica. E porque ele deu 12 vezes, 13 vezes, dando para o menino, 13 vezes aquilo se multiplicou, igualzinho àquele que usou os talentos. Você está me entendendo? O outro tinha um, foi lá e escondeu, igual o folgado que senta, né, e come o seu sanduíche. Acabou ali, está na barriga. Senhor, está aqui o seu talento, pode buscar aqui, estou gordinho, né, matei a minha fome. Não, mas na hora que os outros, o que tinha 5 deu, o que tinha 2, interessante, né? Os que deram e portanto lucraram, um tinha 5, o outro tinha 2, igualzinho aos 5 pães e 2 peixes. Está vendo? Também nisso há uma lógica espiritual. Bom, mas a coisa continua. O apóstolo recebeu na sua mão 5 pães e 2 peixes. Se agora cada um dos apóstolos, Pedro, por exemplo, ou Tomé, fosse folgadão, logo na frente, sentasse na pedra e começasse a fazer a mesma coisa, né? Agora eu vou comer o meu sanduíche, estou com fome. Se todo mundo está, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então eu vou garantir aqui o meu sanduíche. Se o apóstolo sentasse na pedra e comesse o pão e o peixe, acabou com ele. Parou nele, morreu aí. Mas não, como o apóstolo pegava os 5 pães e os 2 peixes de Jesus e dava para alguém, na hora que ele dava para alguém, a pessoa recebia, mas na mão do apóstolo, e aí os apóstolos começaram a ficar espantados. Igualzinho Pedro, quando começou a andar sobre as águas, os apóstolos viram que na hora que eles davam 5 pães e 2 peixes, na mão dele continuava 5 pães e 2 peixes. Dava para mais alguém, e na medida que ele dava, na sua mão ficava ainda 5 pães e 2 peixes. E no final, depois de darem para toda aquela multidão, sobrou ainda os 5 pães e 2 peixes para ele comer. Me entendeu? E tenha certeza, se algum deles, ali no meio, em vez de pegar os 5 pães e 2 peixes e comer, se eles começassem também a dar, distribuir,
também nas mãos deles se multiplicaria. Gente, não é que Jesus não fez, ele fez sim a multiplicação dos pães, foi uma multiplicação milagrosa pelo poder de Deus, mas de que maneira? Dando. É nessa partilha. O que aconteceu com os 5 pães e os 2 peixes é o que o Senhor quer que aconteça com os dons do Espírito Santo. Quando a gente dá, não termina, pelo contrário, se multiplica. Quanto mais você usa o dom de línguas, mais ele vai rendendo. Quanto mais você usa o dom de cura, porque o dom de cura não é para você. Por exemplo, a tia Laura, que muita gente conheceu, uma senhora aqui na nossa diocese, que teve um dom admirável, maravilhoso de cura. Ela está enterrada aqui no nosso cemitério. Ela morava em Lorena, mas a família dela tinha um jazigo aqui. Está enterrada aí. E de que morreu a tia Laura? No último dia do ano, dia 31 de dezembro, ela morreu no último dia do ano, de câncer. De câncer. E quantas pessoas foram curadas através dela de câncer? Acho que muitos de vocês viram aquele programa no qual eu estava, no qual veio também o Sérgio Reis, no qual o Sérgio Reis testemunhava até a mudança de vida dele, de toda a família, e ele levou o filho dele que cantou também, tocou também, que foi curado por Deus através da tia Laura, de uma doença, gente, humanamente impossível. Ele já tinha corrido os médicos também no exterior, sem nenhuma esperança, o menino estava desenganado. E num grupo de oração aqui, na Capela do Rosário, em Lorena, o menino foi curado. Não é porque ela foi filho do Sérgio Reis, não, era um menino. A tia Laura nem conhecia o Sérgio Reis, eu me lembro direitinho, eu não falei isso para o Sérgio, porque talvez não ficasse bem, né? Quando disseram para ela, está aí o Sérgio Reis, quem é Sérgio Reis? Se aquele cantor de música sertaneja, disse, olha, eu não entendo nada de música sertaneja, não quero saber de cantor de música sertaneja. E tratou todo mundo igual. Mas que beleza naquela oração, e que todo mundo estava ali, e a tia Laura era muito simples. Muitas vezes a oração que ela fazia para que as pessoas fossem curadas era simplesmente o Pai Nosso, que ela mandava que as pessoas dessem a mão e rezassem juntos. E naquela ocasião aquele menino foi curado, milagrosamente, porque os próprios médicos ficaram confusos. Nos vários médicos do Brasil e do exterior pelos quais ele tinha passado, já tinham desenganado o menino, estava piorando cada vez mais, e a partir dali tudo mudou. E a prova é que o menino, depois de tantos anos, tia Laura já faleceu, o menino está lá, apareceu no nosso programa, você viu a emoção do menino, você viu a emoção do Sérgio, e como mudou toda a vida dele, como ele é diferente, porque o milagre de Deus tocou a vida dele, tocou a família dele. Gente, é isso que Deus quer fazer. Deus quer tocar-nos com o seu milagre, Deus quer tocar a nossa família, Deus quer tocar o seu casamento com o milagre, mas é preciso usar. E o lindo é que quando a gente usa, aumenta, melhora. Você não perde não, pelo contrário, se multiplica. É preciso dar, é preciso dar, é preciso dar. Todos os dons são para a edificação da igreja. Em outras palavras, para reconstruir a igreja. E como é preciso reconstruir a igreja para reconstruir o mundo? Gente, realmente é preciso reconstruir a igreja para reconstruir o mundo. É preciso reconstruir homens, mulheres, é preciso reconstruir as nossas famílias para reconstruir o mundo. Aquela velha historinha que você já sabe, mas vale a pena rapidinho aqui contar, né, do menino que levou bomba no final do ano, justamente em geografia. O pai ficou chateado, todo o esforço o ano inteirinho, e o menino repete justamente em geografia. Meu Deus do céu, se fosse em matemática, vá lá, mas em geografia, claro que é uma matéria importante, mas é fácil, não é como matemática. O pai ficou tão chateado que o menino queria brincar, fazer festa, e o pai não, o pai estava severo. O que o pai fez? Como até para castigar o menino, tinha uma revista com o mapa mundi. O pai rasgou aquela página e depois picou aquilo como se faz um quebra-cabeça, em muitos pedacinhos. Chamou o filho e disse, olha aqui, meu filho, de castigo, porque você foi
bombeado justamente em geografia, você vai reconstruir aqui o mapa mundi, você vai reconstruir o mundo. E o pai tinha certeza que o filho ia gastar dias para fazer aquilo, não sabia geografia. Para admiração dele, depois de poucos minutos, o menino volta, tudo coladinho, né? Passou o durex assim, tudo coladinho, com o mapa mundi perfeito. Disse, como é que você não passou, levou o bomba em geografia e fez tão rapidamente o mundo? O menino disse, papai, você não percebeu que do outro lado da revista tinha um homem assim de corpo inteiro? Foi só reconstruir o homem e eu reconstruí o mundo. Você entendeu, não entendeu? Gente, é preciso reconstruir o homem, é preciso reconstruir a mulher. E são filhos nossos que precisam ser reconstruídos, que não bombearam em geografia não, que foram bombeados por droga, bombeados por bebida, bombeados por uma sexualidade errônea, por homossexualismo, por corrupção, por depravação, por vida prostituída. São filhos nossos, são os casamentos de vocês, são os casamentos das nossas famílias que precisam ser reconstruídos. É a nossa igreja, as nossas comunidades, os nossos grupos que precisam ser reconstruídos, as nossas pastorais que precisam ser reconstruídas. É preciso reconstruir o homem para reconstruir o mundo, é preciso reconstruir a família para reconstruir o mundo, é preciso reconstruir a igreja para reconstruir o mundo, e Deus está nos dando os dons do Espírito Santo para isso. Não pode acontecer que quando o Senhor chegar, e aí está o grave, você vai dizer para o Senhor, Senhor, tudo bem, eu recebi os dons do Espírito Santo lá naquele dia, não sei quando foi que você recebeu, mas que recebeu, recebeu. Olha, Senhor, eu guardei direitinho para mim, inclusive eu não usei não, guardei direitinho para mim, para não estragar nadinha dos seus dons, eu não ia arriscar, né, Senhor? Não ia arriscar, então guardei direitinho, até eu fui lá no meu estonjo, né, marquei a data quando eu recebi direitinho, pus lá, marcadinho a data, está aqui, Senhor, de volta os dons do Espírito Santo. O que ele vai dizer? A mesma coisa que disse para aquele terceiro que recebeu um. O que Deus quer? Que justamente por causa da volta dele, por causa da situação do mundo, nós usemos os dons, fazendo como aquele que tinha 2 e multiplicou, ele foi 100% a mais, gente. Como aquele que, para quem era mais arriscado, ele tinha 5, o outro tinha só 1, era muito mais fácil. Mas aquele que tinha 5 arriscou-se, foi mais pesado para ele, foi mais duro para ele, mas ele trouxe de volta, não só os 5, mas outros 5%, 100% de lucro em cima, 100% de rendimento em cima. É isso que o Senhor quer. Do contrário, ele vai dizer, servo mau e preguiçoso, por que você escondeu, por que você enterrou os dons do Espírito Santo? E vai nos expulsar, e a gente não vai fazer parte do reino, da terra nova, da humanidade nova. Veja bem, não são somente os maus, são também aqueles que usam mal os dons de Deus. Você me entendeu? Gente, esse evangelho é revelador para todos nós, padres e leigos. Eu tenho que ficar atento diante desse evangelho, também para nós, padres e leigos, também para os solteiros e para os casados, os que têm grandes instruções, sim, as pessoas que têm diplomas, que têm uma profissão nobre, vamos chamar assim, precisam render os talentos de Deus, os talentos humanos e também os dons do Espírito Santo. Não é pelo fato deles terem diplomas, que eles são os intelectuais, os sabichões, né, que até desprezam os dons do Espírito. Não, ao contrário, também com a sua inteligência, também com os seus dotes, também com a sua profissão, eles precisam usar os dons do Espírito Santo para reconstruir muito mais, porque eles têm também os dons naturais, têm a oportunidade de reconstruir mais ainda pessoas, famílias, mundo. É preciso reconstruir, e quem vai ser castigado? Quem vai ser desterrado? Isto é, para fora da terra nova, para fora do mundo novo, aqueles que não
usaram os talentos de Deus, não fizeram os talentos render. Senhor, misericórdia. Senhor, nós estamos entendendo nessa tarde porque o Senhor nos deu os dons do Espírito Santo para reconstruirmos, Senhor. Outros usarão os dons em nosso favor para nos reconstruir, e nós usaremos o dom menor, que é o dom de línguas, para a nossa reconstrução. Mas os outros dons, que são 8, Senhor, um é para nós e 8 são para os outros. Os outros dons nós precisamos, o Senhor vem nos mostrar que precisamos usar, não podemos guardar, não podemos esconder, não podemos enterrar. Pelo contrário, Senhor, temos que fazer render, porque na medida que nós usamos, eles se multiplicam nas nossas mãos, como os 5 pães e os 2 peixes. Senhor, nós precisamos usar os dons, para que eles se multipliquem em nós, Senhor. Eu não posso enterrar, pelo contrário, Senhor, eu preciso aprender corajosamente a usar um por um dos dons, orar pela cura dos outros, Senhor. Sim, até mesmo orar para que milagres aconteçam. A minha parte é orar, é pedir. Quem faz o milagre é o Senhor, quem faz a cura é o Senhor. Eu tenho, Senhor, que me abrir para o dom de palavra de ciência e usá-lo, Senhor. Me abrir para o dom de palavra de sabedoria e usá-lo. Eu não sou nada, mas a sabedoria é tua, a ciência é tua, Senhor. Eu tenho que me abrir ao dom de profecia, para que o Senhor fale através de mim. Quem sou eu? Não sou nada, mas o Senhor quer falar, e o Senhor quer profetizar para o teu povo, para reconstruir o teu povo. Senhor, que eu me deixe usar, e assim, dom por dom, Senhor, desde o menor até o maior, especialmente o dom da fé, Senhor, que eu use o dom da fé, porque é pela fé que eu vou usar o dom de línguas, é pela fé que eu vou ousadamente usar o dom de ciência, é pela fé que eu vou usar, Senhor, o dom da cura e o dom do milagre, que não é meu. É o Senhor quem cura, mas cura através da oração que eu faço. Eu oro, eu peço, e o Senhor cura. Eu oro, eu peço, o Senhor faz milagres. Obrigado, Senhor, porque é isso que Tu queres fazer. Muito obrigado, Senhor. Dá-me a graça, dá-me a graça. Eu não quero chegar naquele dia e ser repreendido e ser expulso. Pelo contrário, embora recebendo um só, eu quero ganhar 100% em cima dele. Eu vou te dar 2, mas esse 2 será 100% em cima do 1 que eu recebi. Senhor, dá-me a graça. Vamos ficando em pé e vamos cantando, porque é o Espírito Santo quem faz tudo isso em nós, porque logo logo o Senhor virá e julgará a terra com justiça. E antes disso é preciso que, cheios do Espírito Santo, usemos os seus dons. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida aprecie o Senhor, e Ele logo virá. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.